Boa noite, queridos. Estamos aqui para preparar mais um Tadel nessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre as bases bíblicas, né? Que a gente usa para fazer esse tema. Então, você vai se preparando, nós vamos compartilhar. Eu quero convidar você para compartilhar. Deixa eu pegar aqui que eu vou. Pode falar daí, pastor. Seu caderno, caderninho para você anotar. Estamos começando o nosso Tadel Online. Você é o nosso convidado especial. Prepare sua célula. Umas pessoas da sua célula daqui a pouco. Cadê as células? Cadê o líder da célula, das células? Zadak, prepare sua célula aí. Fran, Edson, Dona Rai, France, lá da Travessa Ramos, Jones, seu Marcos, missionário Marcos, missionária Ivanede, lá do Presidente Figueiredo. Novo Reino, cadê Dona Rai, missionária Rai, missionário Rubinaldo, prepare a célula de vocês. Missionária France, o Vitor, prepare a célula de vocês aí. Chame seus vizinhos, chame seus amigos, sua família. Aprender mais do Senhor nessa noite. Dona Roberta, missionária Roberta, lá do Novo Aleixo, de seu esposo, chame seus vizinhos aí, seus amigos. Missionária Fran, missionário Erickson, cadê a célula de vocês? Vamos começar o nosso Tadel Online. Chame seus amigos aí para assistir conosco, aprender. E compartilhe aí essa live, essa Tadel Online. Compartilhe com seus amigos. Eu já estou compartilhando aqui com a sua célula. Vai compartilhando aí o máximo de pessoas que você possa alcançar. Vai compartilhando. Vou colocar aqui que a gente está preparando aqui para trazer o máximo de pessoas possível. Camila, Braia, convide a sua célula. Pegue sua caneta, pegue seu caderninho de anotações. Como a gente não está podendo agora ter aglomerações, né? Então nós estamos fazendo Tadel online, né? Tá sendo muito bom o resultado. Nós vamos falar sobre as bases bíblicas para o trabalho de célula, tá? Braia e Camila, convide o Adalto, a Egano para estar conectado conosco nesse Tadel online. Pode colocar no grupo o link desse vídeo, você coloca lá no WhatsApp, tá bom, querido? Para que todos possam participar. Estou aqui terminando já de fazer meu compartilhamento, quero convidar meus amigos aqui também para participar comigo. Deixa eu só ver aqui que eu estou terminando já. Então, a mensagem de hoje eu quero falar, vou tentar falar sobre a base bíblica para a célula, tentar falar um pouco das funções da célula e, se tivermos tempo, vamos falar sobre o propósito da célula. Tá bom, querido? Nós somos a IDPB Maná da Arca, uma igreja em células, e nós queremos que você participe conosco, né? Esteja aqui nesse lugar, faça parte desse trabalho também. Estou terminando aqui já de compartilhar. Estamos aqui pela mesa para poder conversarmos todos juntos. E aqui a gente vai tirando as dúvidas. Nós vamos convidar também a Marcira, tiver aí com o pessoal para assistir, vou colocar todo mundo para assistir, tá bom? Então, vamos aqui.
Luciane, chame a sua célula para assistir o Tadel Online. Fran já deu boa noite aqui. Ela está conectada, né? Gil Araújo, boa noite, meu pastor. Boa noite, pastor. Deus abençoe. Boa noite, Gil. O Gilvan. O Giovanni? Kate também já deu o ar da sua graça aqui. Kate, boa noite. Prepara a sua Bíblia, Kate. A mãe da Kate já deu boa noite, pastores. Dona Sueli, boa noite, Dona Sueli. Que maravilha. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderninho de anotações aí. Semana passada nós falamos sobre a segunda parte, né, do trabalho de comparação de igreja convencional versus igreja célula. Então hoje nós vamos falar sobre a questão quais são as bases que nós utilizamos para fazer o trabalho de célula. Tá bom, querido? Então eu estou terminando de compartilhar aqui, mas eu quero que você Irmão Salles, prepare sua célula. Cadê sua célula? Chame seu Coutinho, chame Dona Bebé, Dona Kathleen. E vamos todos participar, tá? Deixa eu pegar aqui o texto, vamos ver. Primeiro texto de hoje aqui. Nós vamos ver para dar início da nossa base bíblica para as células. Nós vamos ler o livro de Romanos, tá? Romanos capítulo 16. Vou colocar aqui o texto, né? Romanos 16. Vou falar um pouquinho do versículo 1 em diante, né? Até o 16, nós temos bastante coisa aí bastante texto falando da base bíblica para o trabalho de célula, tá? Então Jesus, ele sempre ensinava ministrando nos lares em pequenos grupos de pessoas, né? E grande parte do seu ministério aconteceu nas sinagogas e às vezes no templo. Mas Jesus, o seu forte mesmo, onde ele ficava, onde ele colocava a sua força, era nos lares. Então nos templos ele ia nas sinagogas, só que a força que Jesus colocava era nos lares. A gente percebe que o lar, ele tem uma força, o lar ele tem condição de nos dar uma resposta melhor para o trabalho de célula. Vou mandar um abraço pessoal lá de Presidente Figueiredo. Elias está conectado. Elias, pegue seu caderno, pegue sua caneta. Tá? Nós estamos começando o nosso Tadel Online. Vou participar conosco. Conectado aí. Geração de Petrópolis está conectada. Aí o pessoal de Petrópolis? Camila, Brian. Isso é maravilhoso. Então a gente vai poder, tentando atualizar o meu aqui, não está. Atualizou. Atualizou aqui, o meu dá para eu enxergar melhor que vocês, tá? Marta está assistindo. Poderosa Marna, seu caderninho para você anotar aí as bases bíblicas, tá? Então, em Romanos capítulo 16, versículo 1, ele fala: recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cesareia, para que a recebais no Senhor como convém os santos, e para que deis em qualquer coisa que ela vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. 2. Saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo. 4. Os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai meu amado Epêneto, que é as primícias de Acaia em Cristo. Então ele vai falando aqui sobre a base bíblica das células, né? Onde os discípulos eles trabalhavam. E agora eu quero, livro de Marcos capítulo 3, falar um pouquinho quando Jesus chamou esses homens aqui para trabalhar, tá?
3. Pode ler, Marcos, o 13, o 14 e o 15 para nós. 3, 13. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. 14. E ele ordenou 12 para que estivesse com ele e que ele pudesse enviar para pregar. 15. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então, a base, tudo começa, a base bíblica para o trabalho de célula, nesse pequeno texto, onde Jesus ele reúne, ele chama os 12, daí ele faz um grupo de pessoas, ele convida eles para estar com ele, treina-os e depois envia-os. Tá? Então, o trabalho dos apóstolos, você viu lá na frente de Romanos, que é exatamente como Jesus fez. Se reunia, treinava e colocava a pessoa para fazer. As igrejas se reuniam nas casas das pessoas. Você vê que eu li apenas na casa de Priscila e Áquila, né, que ele fala. E Saulo também é igreja que está em sua casa. Então, na casa deles funcionava uma igreja, na verdade, uma célula. Uma célula é a igreja na casa, é onde a pessoa consegue falar, onde a pessoa consegue ter comunhão, relacionamento. Então, esse é o poder da igreja em célula. Né? Aqui o Elias está colocando. Seja bem-vindo na minha casa. Né? Fique à vontade. Fique à vontade. Obrigado, Elias. Forte abraço aí, acompanha a gente aí, tá? Nós estamos aqui. O Fran está dizendo que está um pouco baixo. É porque nós estamos distante da câmera. Né? Tem que falar um pouquinho mais alto, porque nós estamos distante da câmera para tentar alcançar todos que estão à mesa com a gente vai debater alguns assuntos aqui. É importante que você possa ouvir a todos. Né? Eu não encontrei o meu fone para ficar melhor de você ouvir, mas vamos quebrando o galho aí, tá bom? Só falar um pouquinho mais alto. Então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre as funções de uma célula. Né? Primeiro ponto que eu quero falar é sobre a questão da informalidade. Vou até digitar aqui para você ter aí. Quero falar da informalidade. A célula, ela não é uma atividade formal. Ela não tem, ela perde pastor, ela ganha na questão da informalidade. Né? Não é como uma igreja, um culto, que você tem toda uma formalidade. A célula, ela te dá o poder da informalidade, de ser informal. Então, é importante que a célula seja informal. O bom líder de célula, ele deixa que os outros participem. Quem é ele? Ele não é um pregador. Nossa célula não tem um cunho, pastor, de botarmos um pregador lá para pregar. Não é isso. O que ele é uma pessoa dessa, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um facilitador, entendeu? Ele vai facilitar. Em vez de ele estar preocupado em se projetar, em pregar uma grande mensagem, não. Ele vai facilitar o aprendizado daqueles que estão ali com ele. Tá? Então ele é vou marcar aqui no meu, facilitador. Nós não trabalhamos nas nossas células com pregadores, nós trabalhamos com facilitadores. Os nossos líderes são treinados para facilitar. O trabalho de uma célula é facilitar o acesso das pessoas. Assim como Cristo facilitava o acesso daquelas pessoas que estavam com ele. Tá? O Augusto Gonçalves colocou: forte abraço, meus pastores, amo vocês. Um abraço, Augusto. Um abraço, Augusto. Dona Kathleen, pegue sua caneta aí e a sua Bíblia, tá? Um facilitador, para ajudar todo mundo, de alguma forma, contribuir com aquela célula. Então, ele deve ter, ele não tem que ser uma coisa perfeita. Por exemplo, se você tiver uma célula, estamos falando agora da função de uma célula. A célula não tem a função dela não é ter uma reunião de nível tão alto que ninguém seja capaz de repetir aquela reunião. Imagina uma reunião onde o nível é muito alto, as pessoas são muito altas, você precisa ser muito hábil para realizar uma célula. Você precisa ter muito conhecimento bíblico, teológico, para você poder realizar uma célula. Então, não é esse
É justamente a força da informalidade, Marla, que deixa a célula gostosa de participar. Todos participam. Todos, não vou falar não porque é muito alto, eu não consigo falar. Não, pode falar, querido. Ah, mas eu não entendo. Mas pode falar, aqui você tem liberdade. Usamos uma linguagem bem simples para que todos compreendam e possam comentar. Uma linguagem, como a Marla falou, simples e acessível. Então todos podem comentar. Entendeu? Não precisa ser aquela coisa, Moisés. Ah, Moisés pode ser um líder de célula? Pode. Treinando Moisés, ele já liderou a célula, fez uma reunião tu liderando, né, Moisés? Como é que foi lá? Fala aí. Assim, quando o senhor me deu a oportunidade de estar lá, né, eu deixei, né, com que todos falassem, né, com que todos entendessem, com todos falassem assim, para interagir, para eles se sentir assim, não como o senhor está falando, né, em um nível de célula assim, muito alto, né, mas assim, em nível de todos. Todo mundo podendo participar do mesmo nível. Muito bem. Tu gostou? Foi bom? Gostei. Pastora, comenta um pouco como é que você tem uma célula GE. A pastora tem uma célula GE. O que é uma célula GE? É uma célula onde as pessoas que estão ali, elas são nossos convidados, elas dando entregar a vida para Jesus. Então a pastora começou com a célula GE, que hoje se transformou numa célula mesmo. Comenta um pouco, pastor. Sim, a gente deixa as pessoas à vontade, né? Cada uma delas interage. A gente lança as perguntas, deixa à vontade mesmo, né? Aquela coisa de só o líder prega, só o líder fala. Ali não é uma pregação que o pastor já pregou no domingo. Ali você está numa posição de facilitador, facilitar para aquelas pessoas, numa linguagem que todos entendam. Não é algo difícil para que a pessoa saia dali e não entenda nada. Não é uma aula de teologia. Nenhuma da nossa célula tem essa presunção ou esse objetivo de dar uma aula de teologia. Não é isso que a gente quer fazer. Jesus nunca fez isso, pessoal. Tanto que eu tinha uma célula na casa do seu Gerson, lá foi aonde houve a maior conversão de pessoas, foi ali naquela célula. Né? Porque as pessoas, elas iam naquela célula, muitos convidados, e elas entendiam a palavra. Por quê? Porque eu estava lá numa posição de facilitador, de facilitar para aquelas pessoas, para que elas entendessem o máximo da palavra, né? Você extrair do máximo ali para elas. E elas se convertiam em tudo que aquela célula ali foi a célula que mais pessoas se converteram, foi ali naquela célula, né? Entregaram suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então nós somos facilitadores, né? A gente tem que realmente facilitar para as pessoas, porque pregar o pastor já prega no domingo. Então nas células a gente vai não precisava não precisava mais pregar de novo, né? Porque senão tinha. Imagina o cara vai para uma célula e a pessoa não vai pregar para ela. Verdade. Ela já ouviu a mensagem, né? Ou às vezes não foi nem para o culto. Então, num culto onde a gente prega, as pessoas não podem comentar, né? Moisés, tirar suas dúvidas. Não dá para tirar dúvidas. Tem que tirar as dúvidas, né? Então, não dá para fazer pergunta no culto. Mas numa célula, eu posso fazer pergunta? Com certeza. Tirar suas dúvidas, né? Essas pessoas que iam, elas faziam pergunta na tua célula? Faziam perguntas. E elas Tiravam dúvidas? tiravam dúvidas. E elas entendiam, né? Com tudo que elas entregavam suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Né? Fala um pouco do seu Nelson, que é um senhor que nunca tinha ido para a igreja nenhuma e foi para a tua célula. Comenta aí. O seu Nelson, eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou na minha célula, ele um boné, chegou com um boné, né, na cabeça baixa todo o tempo. E eu todo o tempo assim, estava atenta, meus olhos nele, porque eu via que ele estava com, tipo assim, ele estava com dificuldade, né? Uma pessoa que ela nunca tinha ido para uma célula nenhuma, nunca tinha ido para uma igreja. Então assim, eu no momento ali da primeira célula, eu não fiz perguntas para ele, não deixou ele livre. Deixei ele livre, não mandei
ele ler também, deixa ele à vontade. E na hora da oração eu fui orar nele. Ele até conta no testemunho, né? Ele conta, o testemunho dele é muito forte, que ali ele já sentiu leve, algo tinha saído dele, como ele fala que não tinha saído totalmente, né? Então, nós temos que deixar as pessoas à vontade, pessoas que nunca foram uma célula. A gente tem que deixar ela bem à vontade mesmo, para que ela se sinta à vontade. Aquele homem, ele não gostava de cristão, ele tinha muita raiva de igrejas evangélicas. Então, eu fui deixando ele bem à vontade, dando maior atenção para ele. Na outra célula ele estava conosco de novo, ele voltou porque ele gostou da célula, né? Porque ele se sentiu bem acolhido, né? Ele se sentiu tão à vontade que ele retornou para a célula. E hoje o seu Nelson, ele é uma pessoa convertida e liberta. E entregou a vida dele para o Senhor Jesus Cristo. E hoje ele está liberto da bebida, que ele bebia desde os 8 anos de idade. Desde os 8 anos de idade aquele homem bebia. 8 anos de idade. E ele foi liberto numa célula, né? Entregou a vida dele para Jesus e hoje ele serve o Senhor Jesus Cristo. Antônio Paulo, aqui, irmão do seu Nelson, acabou de entrar. Paulão, pega a tua Bíblia, pega teu caderninho para tu anotar aí, tá? Nós estamos lendo o livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Falando sobre a base bíblica para o trabalho de células. Estamos com saudade de você, Dona Mara. Dona Mara, forte abraço para a senhora. Dona Doris Mar, Dorisinha de Jesus. Eita, Doris. Essa é poderosa. O Adriano está com saudade de ti, Doris. O Adriano está aqui assistindo o Tadel, ele e a Leandra, só que não estão aparecendo, né? Ada tá dando boa noite. Boa noite, Ada. Como é que você está? Ada, você já estudou o Tadel comigo, tá? Pegue sua Bíblia e seu caderno e vá anotando aí, tá? Eu vi a Ada, gente, era 2018. Não, era 17. 17? 2017 vimos a Ada. 17. Ada, foi só trocar de roupa até hoje. De sapato. Até hoje. Abraço para as crianças. Volte. Um abraço para as crianças aí, tá? Meu amigo Pupu Açuzinho tá lá. Um abraço. A Luciane está assistindo também, pastor. Luciane, forte abraço. Anote tudo aí, tá? Então vamos lá. Então a célula, ela deve ser fácil o modelo a ser reproduzido pelos que multiplicarem a célula. Se o seu modelo de trabalho é difícil, na hora de multiplicar, vai ser impossível, querido. Então se a célula, pastor, ela é muito difícil de ser trabalhada, o cara tem que levar uma guitarra, tem que levar um violão, tem que levar não sei o quê. Então, imagina como isso vai se multiplicar. Não vai ser uma dificuldade para quem está lá. Então, o que devemos fazer? A célula tem que ser o mais simples possível. Para que quando ela se multiplicar, ela multiplique exatamente como ela funciona. Não pode ser uma célula de um jeito e na multiplicação ser uma outra célula. Tem que ser exatamente como a célula é. Tá bom? Outra coisa aqui, também o líder não pode ficar falando o tempo todo. Sabe aquela pessoa que gosta de falar o tempo todo? Você não pode fazer isso numa célula. Querido, a célula não é um monólogo, onde só você fala. É por isso que tem que haver um diálogo. Porque nós estamos colocando várias pessoas aqui na mesa. Eu poderia só eu ficar falando aqui, eu não quero. Eu quero que haja aqui uma interação com eles, que eles falem o que eles percebem, o que eles veem que precisa ser melhorado, como é que funciona uma célula. Porque aqui está a riqueza de um trabalho, onde várias pessoas falam. Então a célula não é um monólogo, onde eu chego e falo. Não, isso não pode ser uma célula. As pessoas ficam contando a hora para ir embora dali. Não tem um diálogo, não tem um... Só ele fala. Só ele fala, então não dá, tá? Outra coisa também, fugir do assunto ou da mensagem de domingo. Qual é a base da nossa célula? É a mensagem de domingo. Então você tem aquela mensagem, siga aquilo ali. Alguém tem alguma mensagem que faz tempo que a gente não imprime, né? Vê se tem alguma, só para a gente mostrar aqui. Tanto tempo que a gente não imprime a mensagem. Ó, aqui a gente tem um aqui. Então, a mensagem está pronta. Vamos trabalhar com o que nós temos. Aqui estão nossas mensagens. Né? Então, baseado nisso aqui, o líder de célula ele vai trabalhar em cima dessa mensagem.
tem toda uma dinâmica. Tem 8 itens que compõem a realização de uma célula, tá? Muito bem, deixa aqui. Cíntia estava falando aí. Fica chato mesmo. A Cíntia falou, fica chato mesmo. Pode ir comentando que eu vou lendo seu comentário aqui, ó. A Cíntia acabou de dizer, quando a célula, só o líder que fala, fica chato. Tá vendo? Viu que nós estamos certos? Tá vendo, Moisés? Então tem que deixar as pessoas falar como você fez. Você deixou as pessoas falar. Deixe as pessoas interagirem, né? Como fica bonito. Cada pessoa fala aquilo que entendeu, porque nós temos que deixar ela falar para ver se ela está entendendo realmente aquilo que está sendo passado, né? Porque talvez a pessoa esteja falando e a pessoa não esteja entendendo nada. Deixa ela falar para ver se realmente ela está entendendo o que está sendo falado ali da palavra, né? Se ela não fala, eu não sei se ela entendeu. Como é que você sabe? Talvez ela sai dali, como diz assim, entra como é? A muda. Muda e sai calada, né? Então não tem resultado. Outra coisa que eu quero deixar esses comentários, que é fugindo do assunto, já falei, passeando pela Bíblia, tentando impressionar as pessoas. Mas na verdade fará com que as pessoas se sintam... se eu começar a passear pela Bíblia, tentar impressionar as pessoas, eu vou tirar a oportunidade das pessoas falarem. E é bom quando a pessoa fala. Então o primeiro ponto da função da célula é justamente a célula ser informal, tá? Não é um estudo bíblico, não é uma escola bíblica, não é um seminário teológico, é uma célula. Não é um culto, a gente tem uma caixa de som, um microfone e um pregador. Não, nós não trabalhamos assim. A célula ela é totalmente informal. Estamos aqui com a dona Ivani, está assistindo nós aí, ó. Forte abraço, dona Ivani, saudade da senhora, tá? Dona Ivani, venha aqui com a gente. Daniel colocou, boa noite, pastor e pastora, estamos ligadinhos aqui. Forte abraço. Nonato Souza. Boa noite, pastor Marley. Boa noite, meus irmãos, boa noite. O seu Paulo, estou fazendo uma pergunta. Pastor, mas quando ninguém quer falar, não tem problema. Vamos supor, eu estou fazendo uma célula GE. Ninguém quer falar. Não tem problema. Né? Continua fazendo o trabalho. Você gostaria de comentar? Não, não quero. Você gostaria de comentar? Não, não quero. Você gostaria de comentar? Tudo bem. A gente continua o trabalho, depois ora por eles, aí próxima semana de novo. Até que alguém vai dizer, eu posso falar? Pode falar sim. Olha, eu lembro do seu Paulo, o senhor mesmo, seu Paulo. O seu Paulo não falava nada. O seu Paulo, quando ele chegou na célula, ele não falava, ele só ouvia. Muitas das vezes deu oportunidade para ele, falou que não, que ele não, ficava só sorrindo, né, e não falava. E depois, com o tempo, eu deixei o seu Paulo à vontade. E agora, o seu Paulo, todas as células, o seu Paulo está lá comentando, falando, dando experiência dele mesmo, testemunho dele mesmo. Ele está falando daquilo que ele vive. Na vida dele mesmo. Isso é muito bom, seu Paulo. Então eu deixei ele à vontade, não obriguei, não é obrigado, né? Dá oportunidade para a pessoa, não, eu não quero, tudo bem, a gente entende, né? Tem que ter cuidado, pastora, porque assim, eu quero só alertar aqui. Às vezes o líder da célula, ele é um monólogo, ele gosta de falar. Então ele acha que na cabeça dele ninguém quer falar. Não, as pessoas têm vergonha, então não pense dessa maneira. Dê a oportunidade. Pergunte se a pessoa quer falar. Você gostaria de comentar alguma coisa? Não, não quero comentar. Tudo bem. Você gostaria de falar alguma coisa? A pessoa, não. Então dê a oportunidade, né? Não julgue antes de você dar a oportunidade. Deixa a pessoa dizer se ela quer ou não. Porque senão você vai dizer, ninguém quer falar. Mas eu estou falando isso, queridos, porque eu fiz célula GE, na época era grupo, em Óbidos, uma cidade onde as pessoas ali são muito católicas. E dentro da minha célula, minha reunião era 40 pessoas. Não era 3 nem 5, era 40. Então eu li ali, imagina aquelas pessoas, nunca falaram nada, nunca tiveram reunião daquela. O que eu fazia? Usava habilidade para elas falarem. E aí, Antônio Paulo, eu fazia perguntas bem feitas e conseguia extrair delas algo. Pode comentar, faz isso na tua célula? Faço porque facilita, às vezes ela não entende o tópico, né? E então eu vou fazer uma pergunta dentro do tópico, no qual ela se identifica e ela consiga acaba falando. Né? Ou então a gente
dar um testemunho, olha, já aconteceu isso comigo, né? E acaba gerando que a pessoa vai fazendo ela se desenvolver. Pouco a pouco, quando vê, como a pastora falou, né? Ele já está dando testemunho da vida No caso dele do Paulo. mesmo. São Paulo. Por exemplo, a mensagem passada, mensagem da célula passada, né? Falava sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. E a gente perguntou, como você comemorava a Páscoa? Você sabe o que é a Páscoa? E todos eles falaram que comemoravam com chocolates, né? Então, eles aprenderam sobre a verdadeira Páscoa. Então, assim, já projeta uma pergunta para ele fácil, para que ele tenha facilidade para responder. Muito bom a questão da pergunta, né, pastor? Ela atrai a pessoa. Quando eu estava em Óbidos, eu estava lendo o livro de João, capítulo 14, versículo 1. Lá diz assim, não turbeis, não é isso? Não turbeis o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai é muita morada. Eu li isso aí. E eu fiz uma pergunta, eu falei, quem crê em Deus aqui, querido? 40 pessoas, todo mundo levantou a mão. Isso, muito bom, eu disse. Agora, quem crê em Jesus aqui? Aí todo mundo ficaram com a mãozinha. Aí o que eu falei para eles? Você sabia que crer em Deus é pouco? Não é o suficiente? Ele diz, credes em Deus, mas credes também em mim. Então aquela minha pergunta, um senhor muito antigo, né, ele falou lá para mim assim, falou, poxa, eu não sabia que eu tinha que crer em Jesus. Por isso que eu não creio. Uma pergunta que eu fiz, ele acabou descobrindo que ele precisava crer em Jesus. Aí a outra mulher que não falava nada começou a falar, é verdade, nós precisamos crer em Jesus. Aí a outra também falou, é verdade. Aí a outra, entendeu? Então às vezes, respondendo aqui ao Antônio Paulo, a pergunta, se ela for bem formulada, ela vai acabar gerando a interação de todo mundo. Por isso que o líder, ele não pode ser um cara seco. Ele tem que pegar essa mensagem, estudar essa mensagem, mastigar essa mensagem, entendeu, líder? Trabalhar essa mensagem. Quando ela chegar lá, ele ter perguntas que façam ou dê a oportunidade da pessoa falar. Se o Antônio Paulo falou que ela falou, Olha aqui o Antônio Paulo. Essa mensagem, essa palavra sobre a Páscoa, eu não sabia o significado. Agora, entendo. olha que coisa bonita, Paulo. Uma mensagem te trouxe o quê? Claridade, entendimento. O que eu pensava que era a Páscoa? Distribuição de presentes, chocolate. Eu pensava assim, quando eu não conhecia o que era a Páscoa. Então o que eu fazia? Eu trabalhava para comprar chocolate para minhas filhas. Tu lembra disso? E eu dava chocolate e eu fazia chocolate. Hoje, eu entendo. Então, de alguma maneira, eu estava desvirtuando o verdadeiro sentido da Páscoa no coração da minha filha. Você tinha que ser o Ivanildo. O Ivanildo colocou aí que o Moisés não falou nada. Tu chegou atrasado, o Moisés já falou. Atrasado, meu amigo. Moisés já chegou, já falou. Chegou atrasado. O Moisés foi o primeiro que falou, rapaz. Moisés já está falando faz tempo, né? Amei, Paulo, o seu comentário aí, tá? Até botei um coraçãozinho para você, porque muito legal a gente conhecer o sentido da Páscoa. Agora ele entende. Eu acho que é uma revelação para muita gente, né? Assim, porque a maioria das pessoas tem essa crença, né? De que é chocolate, né? Presentes. Algo doce. Muitos fazem até amigo doce, né? Nessa época, Na época né? da Páscoa. Da Páscoa, né? Porque acham que realmente é os doces, mas não. Olha o que ele falou aí, que eu pensava que era beber e chocolate e De festa. festa. É o que é mais. A minha família era assim, Paulo. Toda a minha família achava que a Páscoa era bebida em primeiro lugar, né? Óbvio. Antes do chocolate vinha bebida. Comida. Comida, chocolate e muita festa. Muita festa. E alguns ainda ficam endividados por conta E disso. dívida, né? Porque compra fiado, se endivida. Então eu acabei percebendo, quando eu entendi a Páscoa à luz da Bíblia, eu nunca imaginei que a Páscoa tinha alguma coisa a ver com o tal de Jesus. Nunca vi. Só para você ter noção, hoje eu sei que ele é o autor da Páscoa. Né? Ele é quem fez a Páscoa. A Páscoa que Moisés celebrou apontava para ele. Então Moisés celebrou a Páscoa pela fé, olhando para o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito que viria.
Então eu não sabia disso, mas aprendi. A gente vai aprendendo. Né? Comentei, pastor. A pastora já está rindo aqui e falando. Vamos saber de que a pastora está rindo. Né? Rindo de mim mesmo, gente. Só agora me toquei. De mim mesmo. Não é nada disso. Vamos lá. O Paulo falou aqui que ele não lê. Não saber o autor, né? É Jesus, né? Então, muitos não sabem. Muitos hoje, não né? sabem, é verdade. Né? Então, por isso que a importância de uma célula, para você aprender, né, sobre o assunto, um assunto que é comemorado não é daquela forma. Então é importante que as pessoas elas estejam numa célula, é importante que elas ouçam a mensagem, tirem suas dúvidas, né? Por exemplo, na nossa célula, nessa mensagem, todos deram a opinião deles, mas não era a verdadeira Páscoa, a maneira correta deles, a maneira que era para comemorar, né? Então foi muito, todos falaram lá nesse dia, né? Nós temos tentado deixar com que eles se expressem na célula, em cada célula. Então, a tua célula tá fazendo célula GE, né? Sim. Comenta pra eles, como é que foi tua célula GE lá? Tu falou sobre esse assunto lá? Qual foi o assunto? Sim, eu usei a mesma palavra. E na verdade nenhum deles sabia. Nenhum deles sabia. Nenhum deles sabia o verdadeiro sentido. Para eles até foi um choque, né? E eu fiz umas pequenas perguntas induzindo, porque como é uma célula GE, eles têm dificuldade para se expressarem. Adolescentes. São bastante adolescentes lá, mas com umas pequenas perguntas eu consegui trazer eles a verdadeira realidade, quem é o verdadeiro autor, né? Para que eles viessem realmente qual era o sentido da família, né? Fiz algumas perguntas que indagavam como foi a Páscoa deles, e para eles foi um choque. Diferente. Teve um rapaz que até chorou, né? A respeito da gente falar sobre a Páscoa estar em família, né? O verdadeiro sentido é ter uma comunhão, de comerem junto, tudo isso. Colocar o cordeiro né? dentro de casa, né? E o rapaz começou a chorar. Do nada, um rapaz começou a chorar, os olhos se encheram de lágrimas, porque eu creio que o cordeiro não estava ali, o verdadeiro cordeiro, no meio daquela família, naquele lar. Né? Então, para ele gerou um impacto aquilo. Então, assim, foi muito bom, a célula assim, foi bastante produtiva mesmo. E é muito bom quando a gente passa a mensagem e as pessoas elas entendem. Né? Você vê que vem ali um entendimento, um abrimento de entendimento. Eu vejo que hoje esses jovens, com certeza, eles não vão mais comemorar a Páscoa como antes. Eles vão lembrar. Eles vão lembrar. Entendeu, Moisés? Eles vão lembrar. Vão dizer, Inclusive, tinha pessoa que era de outra igreja e ela não sabia o verdadeiro sentido da Páscoa. Pra você ver, né? Como é que é uma coisa... Eu até falei, acho que na mensagem de domingo, eu falei o seguinte, nós deveríamos celebrar a Páscoa. Quando eu digo isso, no sentido de falar o seguinte, nós devemos celebrar aquilo, falar para os nossos filhos, contar o que é a Páscoa. Sentar com eles e explicar, olha, nessa data, o povo de Israel celebra a saída do povo de Israel do Egito. Nessa data, uma data simbólica, ela simboliza que Moisés celebrou a Páscoa. Naquele dia, Moisés estava olhando para o futuro. Olhando para que um dia viria um cordeiro perfeito, um cordeiro que seria imolado, morreria, e não seria o libertador apenas de um povo, mas de toda a humanidade. Ele morreu por todos. Entendeu, Paulo? Ele morreu por aquele que está fazendo tudo errado. Querido, ele morreu por aquele que está fazendo tudo errado. Por aquele que está metido com coisa errada, ele está metido em assalto, está fazendo coisa... Você sabia aquelas pessoas lá? Esse cordeiro foi derramado por eles também. Isso é que é um cordeiro que tem condição de alimentar toda a humanidade. Ele morreu pelo chinês, ele morreu pelo europeu, ele morreu por toda a humanidade. É um grande cordeiro que foi colocado à mesa para ser servido para as pessoas. Então eu achei isso muito impactante, né? Contar isso para os nossos filhos, contar para nossas mães. Ele morreu por você, mãe. Para você ter vida, e vida em abundância. Se alimenta desse cordeiro. O que mais, pastor, que eu falei? Eu vou passar aqui agora para o próximo ação, tá? Vamos aprender sobre a função da célula agora, tá? Então, por exemplo, um crente para crescer, eu quero falar sobre a função da célula agora. Uma função que é o ouvir e falar.
Um crente para crescer, ele tem que ouvir, mas ele também tem que falar. E agora o meu amigo Paulo falou, pastor, tem muitas pessoas que não querem falar. Nós respeitamos, Paulo, mas nós vamos trabalhar para que ela fale. Eu só sei o que tem no coração de uma pessoa quando ela fala. Você só vai descobrir o que está no coração de uma pessoa quando ela falar. Se ela não falar, não tem como você descobrir isso. Das angústias, das dores, dos problemas, ela precisa falar. Por isso que a célula, ela tem que dar essa liberdade para que a pessoa possa abrir o seu coração ali. Entendeu, pastor? E falar. O São Antônio Paulo está dizendo assim, eu nem sabia que eu tinha todo esse valor. Estou muito grato a Jesus. Muito bem, olha aí, ele morreu por você, querido. Você fazendo tudo errado, Paulo, e ele morreu por você. Eu fazendo tudo errado, ele morreu por mim. Que cordeiro poderoso, né? Ele serve todo mundo. Ele não é como aquele cordeiro simbólico lá de Israel, que só servia para o povo de Israel. Era um cordeiro pequeno, né? Mas apontava para um grande cordeiro que no futuro morreria por toda a humanidade. Então, outra função da célula que eu estou falando, sobre a função de ouvir e falar. É preciso que a pessoa fale. Então, eu tenho a missão, como líder de célula, de facilitar com que as pessoas que estejam comigo, elas possam falar, não só me ouvir. Mas elas precisam falar um pouco do que está dentro delas. Entendeu, Moisés? Elas possam expressar, dizer, olha, eu estou com dificuldade nessa área, eu tenho um problema nessa área, eu não consigo vencer nessa área, essa área para mim é uma luta, isso aqui para mim eu não consigo. Então, com o tempo, a pessoa vai falando. E é tão bom que o líder ele facilite isso, que na hora do falar, as pessoas vão desabafar. Então, quando o líder ele dá essa acessibilidade, ele é um facilitador, as pessoas desabafam. Às vezes acabam até falando, muitas vezes acabam até falando um problema da qual elas estão passando, né? E você tem ali a oportunidade até de aconselhar aquela pessoa, colocar toda a célula por orar por esse problema, essa dificuldade. Né? Então, quando ele fala, né, as pessoas elas falam, né, a gente pode ter ali a oportunidade de ajudar aquela pessoa, né, de aquela pessoa ali não sair dali daquela mesma maneira como ela chegou, até ela chegou ali tão cheias, né, tão às vezes cansadas, sobrecarregada. E ali, à medida como elas vão falando, elas vão esvaziando o coração delas, né, e elas saem ali com a paz, com a certeza que Jesus vai ajudar nesse problema, nessa dificuldade. Quando eles chegam ali cansados, né, chorando, né, muitas das vezes, na minha sala já aconteceu várias vezes de pessoas entrar chorando, totalmente perdida, desesperada, né, e a gente ouvir, naquele momento ali, ouvir, não falar nada, mas simplesmente deixar ela falar e a gente ouvir o que ela tem para falar. Ela abriu o coração, ela expor o que está acontecendo. Então, falando sobre ouvir e falar, tem que ter essa habilidade, porque essa é a função da célula. A função da célula é levá-los a ouvir. A função da célula é conduzi-los ao falar, para que eles se expressem, né? A terceira função da célula, que é uma função que está embutida dentro desse trabalho, é amizade e comunhão. Então, toda a célula, ela tem que ter uma amizade muito forte. Eu tenho falado ao pessoal aqui que as nossas células, elas são compostas da seguinte maneira: de 30% a 40% do resultado da célula é a reunião da célula. Os outros 60% ou 70% não tem nada a ver com aquela reunião. Tem a ver, Moisés, com isso que eu estou falando aqui agora: amizade e comunhão, relacionamento. É o dia a dia. A célula funciona na quarta. Então, quinta, amizade e comunhão. Sexta, amizade e comunhão. Sábado, amizade e comunhão. Domingo, amizade e comunhão. Segunda, amizade e comunhão. Terça, amizade e comunhão. E quarta, a célula. Aí você tem uma célula forte. Entendeu? Agora, se você não tem amizade e comunhão, então a sua célula vai ser fraca. Por isso que é importante. A função da célula, as pessoas se sentirem no meio de seus amigos, para não se sentir um peixe fora d'água. Entendeu? Não é mais. Ela se sente um peixe fora d'água.
Pode até comentar, Nayara, lá no PUGE, né, sobre a amizade que eles têm e um vai chamando um ao outro. Mas ali é o que acontece, sabia? Naquele GE lá, um que chama os outros ali. Na verdade, o GE da quarta-feira passada, né, foi um chamando os outros. E foi engraçado, porque foi enchendo a célula. Né? Quando a gente chegou lá, tinha bem pouquinha gente, e aí começou, ei, vem pra célula. Aí um chamava, ei, vem pra célula. E todos estavam ali sentados, reunindo, para ouvir, né? Ouvir e falar, porque eles falaram também. Eles falaram também? Falaram, teve até um lá que disse que acompanhou o culto pela live, ele assistiu, ele já tinha ouvido a palavra, o verdadeiro sentido da Páscoa para ele, tinha sido um impacto. Amizade e comunhão. Se você não tem amizade e comunhão, você vai ter dificuldade. Lá naquele dia a gente vê muito isso, pastores jovens, eles têm muita a amizade e a comunhão. Eu vejo que aquela casa lá onde a gente faz, ela abriga praticamente todos aqueles jovens. Eles comem por lá, bebem, sempre estão juntos lá naquela casa. Ali é um ponto de encontro. Isso. Como é poderoso, né? A amizade. Ela tem uma força, né? A amizade, né? Ela coloca força, né? Se você tem um elo de amizade muito grande, ela coloca uma força muito grande na célula. Por que a pessoa, quando ela sai do mundo, geralmente assim, quando ela não consegue se vincular à igreja, ela vai embora? Porque a amizade do mundo é mais forte que a amizade da igreja. Então ela leva a pessoa. Então por isso que a amizade, Moisés, tem que ser muito forte. Tem que ser genuína. Para poder manter a pessoa dentro do reino. Até a pessoa se estruturar com Jesus, aí sim a pessoa já não tem mais problema. E a quarta função da célula é o evangelismo. Eu acho assim, na célula um poder maravilhoso de evangelizar, porque elas têm um local, é só convidar as pessoas para ali. Um grande, um lago particular para você vai pescar, né? Que as pessoas estão ali, você convidou elas vão bater lá. Eu acho muito forte a questão do evangelismo. Eu acho a célula um lugar propício para você evangelizar. Eu acredito muito no evangelismo de rua, poderoso, mas o evangelismo numa célula, ele é o chamado de evangelismo com propósito. Porque a pessoa está ali dentro, entendeu? Você pode falar. A minha célula, essas conversões que tiveram, todas as vezes que eram trazidas pessoas visitantes para a célula, elas entregavam suas vidas para o Senhor Jesus. Porque aí também é um evangelismo, uma maneira de evangelizar. Porque assim, as pessoas que já eram membros da célula, eles traziam visitantes. Né? E todas as vezes que eles traziam os visitantes, eles entregavam suas vidas para o Senhor Jesus. Porque a célula ela não é feita só para os membros. Né? Tem a parte de evangelismo. Tem a parte de evangelismo também. Né? Então, todas as vezes que essas pessoas, esses visitantes, eles vinham para a célula, que era através do evangelismo, que os membros da célula faziam, eles entregavam sua vida para Jesus e a célula ia crescendo. Né? Ia crescendo. Muito bom. Você vê como o evangelismo tem um poder. Uma célula que ela perdeu essa função, ela vai deixar de existir como célula. Ela não vai conseguir sobreviver. Porque está dentro da natureza da célula o evangelismo. É função da célula. É como um guarda de trânsito. A função dele é orientar o trânsito. Ele precisa fazer isso. Ele não pode perder isso. A questão da orientação. Não é só multar, mas principalmente orientar. Muitas pessoas que estão ali estão desorientadas. Então, esse é o trabalho do guarda de trânsito. E aqui eu quero falar agora sobre a quinta função da célula, que é crescimento ilimitado. Eu acredito que a célula ela tem a capacidade de crescer de maneira ilimitada. Não há limites para o crescimento da célula. O limite, porque se você tem uma estrutura bem montada, ela vai crescer e você vai colocando a célula em outros lugares. E ela vai se multiplicando. Né? Eu me lembro que nós começamos essas células aqui em 2016, mais ou menos. Né? Lá acho que foi na casa da dona Ivete. Então eu comecei com o meu pessoal lá, nós tínhamos acho que
8, 9 pessoas, não me lembro quantas pessoas eram. Eu sei que dali o crescimento ele se tornou ilimitado, ao ponto de nós chegarmos a estar em 8 lugares, 8 igrejas funcionando, né? Em 3 anos de trabalho. Fizemos agora 4 anos de trabalho, e você vê o poder da célula. Como a célula, ela tem um poder, meu amigo, de chegar a cada pessoa, né? De tomar o espaço ali, de trazer um outro ambiente para aquela casa. Você colocar a arca de Deus dentro de uma casa, isso é muito poderoso, querido. Quando você leva uma célula para dentro da casa de alguém, você está levando a arca de Deus. Ali está a presença de Deus naquela casa. E aquilo é muito poderoso, né? Então a função da célula é justamente o crescimento. Quando se abre uma célula, você deve olhar para o futuro já. No futuro eu quero estar em vários lugares, a partir desse lugar que eu estou começando. Entendeu, pastor? Você tinha uma célula, vocês multiplicaram também lá, né? Foi para 2 lugares. Sim, nós tínhamos uma célula, de lá foi multiplicada a célula. Foi para 2 lugares. Foi para 3 lugares, na verdade. 3 né? lugares. Foi para a Pelucinha, foi para o seu Paulo, Antônio Paulo, e foi outra lá para Nossa Senhora de Nossa Senhora de Fátima. Fátima. 3 lugares. Então olha a saúde da célula, é a multiplicação, o crescimento. Toda célula, quando ela abre, ela já tem esse propósito de crescer, de multiplicar, de romper. Não ser simplesmente só uma reunião de amigos. Esse não é o alvo das células, tá aqui. E pastor, a nossa célula Milagre ela já tem o GE, 2 GE, né? Não, tem 2 já. Saiu de lá. É na casa da Kathleen. Eu digo, saiu da Milagre. É, porque a Kathleen ela é membro da Milagre, né? E agora a célula do GE tem lá na casa dela. E a Drica também, né? Porque ela se converteu através da célula Milagre e agora o GE está lá em cima também. Aí tem 2 GE de uma célula. Funcionou. Então está botando o quê? A função crescimento para funcionar. Como é que a função crescimento ela vai funcionar? Quando eu trabalho a função evangelismo. Quando eu trabalho o evangelismo, a função crescimento ela vai aparecer. Verdade. Agora, se eu não trabalho nada, aí vai ficar complicado. Então a célula ela tem uma função. Já vou aqui para o último ponto da célula, que eu vou passar para a parte de propósito, né? Então você tem que pensar no crescimento. O crescimento, ele faz parte da célula. Ele entra dentro do evangelismo. O crescimento, se você não tem evangelismo, você não tem crescimento. Você não vai conseguir crescer, querido. O que está faltando o evangelismo que vai alimentar o item crescimento da sua célula. E agora o último ponto, vou colocar aqui, da função, Propósito das células. da função da célula. Vamos já para o propósito. É a oportunidade ministerial. Existe uma oportunidade, deixa eu colocar aqui para você, ministerial. José Daqui está assistindo. Josadak. Ele e a célula dele, provavelmente. Josadak, como é que está a célula? Todo mundo ligadinho aí? Então, função da célula. 6ª função da célula. Oportunidade ministerial. Da onde nós tiramos, dos nossos missionários? Fala para eles aí. Das células. De onde é que eles vêm? Das células. Das? Células. Então isso é o quê? É uma oportunidade Ministerial. ministerial. Surgiu da onde? Das células. Das células. Porque na célula você vai conhecer realmente que você vai ver, né, vai ver sobre. Como é que eu quero falar, meu Deus? Eu esqueci. Sobre as pessoas. A capacidade de cada um. O desempenho, a capacidade de cada pessoa na célula. Ali é o talento. Você deu um talento para a pessoa para saber se ela vai. Porque quem cuida de uma célula cuida de uma igreja. A nossa concepção é o seguinte: quem cuida de uma célula cuida de uma igreja. Todas as pessoas que o apóstolo Paulo colocou para liderar a igreja sempre foram líderes de célula. Paulo nunca colocou ninguém diante de uma igreja que não tenha sido líder de uma célula antes, que não tenha tido uma célula na sua casa antes. Então, primeiro coloca você para cuidar de uma célula, para depois entregar uma igreja na sua mão. Se você souber cuidar de uma célula, né, você vai também saber cuidar muito bem de uma igreja. Bem, né? Então, na oportunidade ministerial, o que vem lá, além disso? Vem o ganhar almas, cuidar de vidas, pastorear. Você vai poder pastorear pessoas. Você é um líder, agora está recebendo a oportunidade de ser um pastor, com P minúsculo. Você vai pastorear aquelas vidas, vai discipular, vai treinar, vai ajudar.
né, vai encaminhar. Que coisa bonita, né? Acompanhar essas pessoas. Acompanhar essas pessoas. Vai ser uma bênção, Ter querido. o cuidado para que elas permaneçam na célula, né? Para que elas se tornem firmes. Né? Então é muito importante esse item. Seu trabalho ali. Você também tem a oportunidade de desenvolver o seu trabalho ali, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então é muito importante esse item, né? Ganhar a alma, cuidar bem delas. Quantas pessoas estão ali nas células, as pessoas são muito bem recepcionadas, elas são muito bem-vindas. E a gente encontra pessoas que elas se surpreendem com a maneira como elas são abordadas nas células. Então a gente tem todo o cuidado de tratar, como está dizendo aqui, querida, é assim que funciona nessa célula. Cuidar muito bem dessas pessoas. Tanto que quando acaba a célula, nós ficamos ali um bom tempo de comunhão. De comunhão. Que é o que eu falei para ele aqui, amizade, que é o item 3 da função da célula. Amizade e comunhão. Comer juntos, né? Conversar, rir, brincar, jogar bola juntos, isso é comunhão. Tudo isso é comunhão. Agora nós queremos falar para vocês sobre, já terminei a função da célula, os 6 itens, né? Que compõem a função da célula. Agora eu quero falar sobre o propósito da célula. Toda célula, ela tem propósito. Boa noite a todos que estão aí na live. Forte abraço. Como é que está a tua célula? Todo mundo reunido aí para aprender, Jonathan? Comenta aí, tá? Qual desses itens as células não têm, tem dificuldade, o que está faltando? Nessas funções da célula que eu botei aí, analise qual dessas funções sua célula não está indo bem. Função está falando de funcionar. Não está funcionando bem em algum desses itens, analise. Verifica onde precisa ser mudado. Poxa, pastor, aqui a gente não evangeliza. Poxa, pastor, eu não tenho muita amizade aqui com o pessoal. Pastor, eu não deixo eles falarem. Então tem que mudar isso aí, tá? Aí estão os itens para você ir corrigindo pouco a pouco, né, pastor? Então agora vamos falar primeiro item do propósito das células, tá? Para você já ir anotando aí. Deixa eu colocar aqui. Propósito, para você ter aí, tá? Que esteja tudo anotado. Então, primeiro, deixa eu colocar aqui primeiro item. Deixa eu colocar para você poder já ter, tá? Primeiro item que você vai colocar agora sobre propósito da célula. Qual é o propósito? O primeiro item do propósito da célula. A célula tem um propósito de nos levar a crescer em relacionamento com Deus. A célula existe para levar você a crescer no relacionamento com Deus. Ensinar você a ter o hábito de ler sua Bíblia, de você recebeu aquela mensagem na célula, você comentou, gostou, você ir para casa, estudar aquilo lá agora eu vou estudar isso aqui, meu Deus, me ajuda. Aí você aprende, você faz compartilhar, resumo. Então isso te leva a você crescer com Deus. A célula tem o primeiro propósito dela, é nos levar a crescer no relacionamento com Deus, porque só há crescimento quando há relacionamento. Comente aí, pastor, sobre esse relacionamento com Deus. Onde a pessoa também vai ter mais intimidade com Deus, ela vai crescer espiritualmente, né? Porque ali também a célula, ela vai ter a oportunidade de se relacionar bem com Deus, porque ela, como você falou, porque ela vai ter que estudar a palavra, porque ela não... Como é que ela é o líder da célula e ela vai da quarta-feira para a célula se ela nem sequer pegou a Bíblia para estudar, né? Aquela palavra. Porque quando você pega a palavra, estuda, você está tendo o quê? Um relacionamento com Deus. Né? Não é uma coisa assim natural que você vai chegar num dia porque não vai acontecer nada, né? É algo espiritual. Por isso que você tem que ter um relacionamento com Ele antes
de ir para a tua célula. Então o propósito da célula é o relacionamento com Deus, levar você, ou seja, todas as pessoas que trabalham em célula, que estão participando de uma célula, serão conduzidas a terem relacionamento com Deus. Então o alvo da célula é que todas aquelas pessoas, prestem atenção, todas elas tenham relacionamento com Deus. Na semana seguinte, você vai abordar, você vai dizer como é que foi, como é que está o seu relacionamento com Deus. Você fez o teu TSD, você está tendo tempo com Deus, você está conversando com Deus, como é que você está? Ali uma abordagem fora até do contexto da célula, uma abordagem antes da célula. Você já pode fazer isso aí. Então, Paulo, aí, pastor, pergunta. A célula tem um poder muito grande com Deus. Foi lá ouvindo a palavra e me fez ver que eu estava errado e me entreguei a Deus. Numa célula, tá vendo? Olha o testemunho desse rapaz aqui, João Paulo. Ele dentro de uma célula, através do aprendeu a ter relacionamento com Deus, ele descobriu que ele estava vivendo uma vida errada. Quando é que eu descubro que eu estou vivendo uma vida errada? Quando eu tenho relacionamento com Deus. Entendeu aí? Como é importante ter relacionamento com Deus? Ele é o nosso termômetro, né? Ele é quem vai dizer, olha filho, mais para cá um pouco, filho, mais para lá. Aqui, filho, corrige isso aqui. Como que eu vou saber disso? Relacionamento com Deus. Mais me relaciono com ele, mais eu vou aprendendo, tá bom? Então, muito Deandra bom. Santos, estou de olho. Antônio Paulo, muito bom esse relacionamento com Deus. Muito bom mesmo, seu Paulo. Então, o primeiro propósito da célula, aquela reunião na sua casa, você que tem uma célula na sua casa, o primeiro propósito dessa célula está aí, é para levar você a ter relacionamento com Deus. O alvo dessa célula está na sua casa, é para levar você a se relacionar com Deus. O primeiro propósito, o primeiro alvo, o primeiro objetivo é que você se relacione com Deus. E que toda a célula também faça isso, tá? Então esse é o propósito principal. Então agora vamos falar sobre o segundo propósito da célula, que é, agora preste atenção, é desenvolver relacionamento agora uns com os outros. Então, primeiro relacionamento vertical, você e Deus, e o segundo horizontal. Estou formando uma cruz, ó. Vertical e uma cruz. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Agora eu vou aprender a me relacionar. Não gosto de pessoas, pastor, não gosto. Então vá para uma célula. Lá você vai ser treinado a começar a gostar de pessoas. Um grande testemunho para você assistir é o testemunho do pastor Ebi Uber. O pastor Ebi Uber não gostava de ninguém na casa dele. Ninguém na casa dele. Ele não queria ninguém lá. Ele não gostava de visita na casa dele. Ele falou que ele tratava as pessoas mal, ele fechava a cara, ele deu o testemunho dele ao vivo. Ele não gostava. E um dia ele falando com Deus, Senhor, eu quero ganhar pessoas para ti. Deus falou, tu nunca vai conseguir ganhar ninguém. Porque tu não gosta de pessoas. Tu não abre a tua casa para receber ninguém. Tu não tem o hábito de te relacionar. E aquilo foi um choque para aquele homem. O que aconteceu com ele? Hoje, ele é a maior referência. Eu vou falar com toda a humildade do meu coração. Ele é a maior referência na terra. Eu não conheço ninguém como aquele homem na terra. Não conheço ninguém. Falando de relacionamento uns com os outros, como o pastor Ebi Uber. Aquele homem é uma aula de como se relacionar com as pessoas. Hoje, ele só na Igreja da Paz, eu não sei nem quantos membros aquele homem, Deus já usou ele para arrastar. É muita gente. Como é que ele ganha? Relacionamento. Ele ganhou um homem, ele conta no testemunho dele, o cara, é o Gilson, né? Ele conta lá. Hoje, pastor Gilson. Aquele homem, ele andava com as mulheres na praia, andava na rua. Gildo, né? Gildo é Gilson, eu não lembro de cabeça. E ele ganhou aquele homem, ele lutava para aquele homem se desviava. Quando foi o dia, o Gildo estava na praia com 2 mulheres, ele foi lá visitar ele. E viram ele lá, ele falou, se afasta desse homem, pastor. Não, eu vou lá. Convidou ele para o culto. Hoje esse homem é um pastor. Como é que ele conseguiu fazer isso? Através do relacionamento um com o outro. Você quer ganhar alguém para Jesus? Você não relaciona com ninguém, como é que você vai ganhar? Como é que a sua célula vai crescer, querido? Você não tem o hábito de se relacionar, você não gosta de gente, você não gosta de ter comunhão. Vai ser difícil. Você está entendendo? Se você não gosta de comunhão, como é que você vai ganhar alguém? Como é que a tua célula, Moisés, vai crescer
se tu não gosta de relacionamento? Como é que a célula da Mala vai crescer? Como é que a célula da Nayara vai crescer, da pastora? Como é que cresce isso? Não cresce, filho. Porque está faltando um propósito de relacionamento uns com os outros. Deixa eu pautar. Pode falar. Antônio Paulo, eu não gostava de célula. Não entendia muito. Hoje amo célula. Olha que bênção. Que benção, seu Paulo. Saudade do senhor. Saudade do Namara. Saudade de estarmos juntos. Está vendo a situação? Então, o que aquele homem me ensinou? Né? Ele me ensinou o que Cristo tinha ensinado. Muito tempo. Vamos lá para a Bíblia aqui, Marcos capítulo 3. Né? Olha aqui, ó. E subiu ao monte, chamou os que ele quis e vieram a ele. 14. E eles ordenou 12 para quê? Estivesse com ele. Para que estivesse com ele. Primeira coisa que a pessoa tem que aprender é isso. Deus colocou pessoas perto de você para você estar com ela. Você já mandou mensagem para essa pessoa hoje? Você já conversou com essa pessoa? Você gasta tempo visitando, sabendo como está? Você faz isso, você vai crescer. Porque o segundo propósito da célula é relacionamento uns com os outros. Relacionamento horizontal. Primeiro, relacionamento vertical. Segundo, relacionamento horizontal. Você não tem relacionamento horizontal? Dificilmente, querido, você vai chegar a algum lugar. Porque não adianta você falar que você tem relacionamento com Deus, como Pedro dizia que amava Deus, relacionamento vertical, e Jesus falou o que para ele? Apacenta no horizontal. Eu te amo, Senhor. Tu me ama? Então apacenta no horizontal. Eu te amo, Senhor. Então apacenta no horizontal. Como é que tu ama? Se horizontalmente tu afasta as pessoas. Mas eu amo, Senhor. Então apacenta. Vocês estão entendendo, querido? Se você ama, apacenta. Se você tem um bom vertical, cadê o horizontal? Ah, pastor, mas ninguém quer nada com nada. Então você que é o problema, querido. Porque você não tem um coração pastoral. Se você vê as pessoas só como um problema para você, é porque você não tem um coração pastoral. Você não pode cuidar de ninguém. Porque você não tem um coração pastoral. Você não tem um coração horizontalizado. O coração de Cristo era um coração vertical e horizontal. Contato com Deus e contato com as pessoas. Esse é o coração que Deus espera que nós tenhamos na sua obra. Tem Paulo aí? Eu também estou com saudade. Forte abraço, Antônio Paulo. Então comentei, pessoal, comentei, Marla, essa questão do horizontal e do vertical, comentei. Falando sobre o relacionamento uns com os outros, né? A Drica, eu lembro que quando ela foi para a célula, ela não queria abraço, ela não gostava disso. A irmã dela disse que ela não gostava muito desse carinho, de abraço mesmo. E ela mesma disse que ela não gostava disso, né? Então, num quebra-gelo nós fizemos, né? Ela até virou de costa para louvar. Então, nós, com todo o cuidado, nós fomos lá e abraçamos ela. Assim mesmo, nós vamos te abraçar, recebe o nosso abraço. Então, hoje, ela entendeu isso, o relacionamento. Muitas pessoas elas têm essa dificuldade, né? E a célula é um campo onde as pessoas podem aprender, né? A desenvolver o relacionamento uns com os outros. Como é que era? Falar de mim mesma, né? Eu vou falar de mim mesma, porque eu, quando vim para o reino, eu não tinha esse, como o pastor falou, um coração pastoral, né? Eu não tinha habilidade, eu não gostava de me relacionar, a verdade era essa. Não gostava mesmo. Eu não tinha amizades, eu não gostava de ninguém na minha casa, né? E realmente, como Jesus falou para Pedro, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas, né? Um dia Jesus ele falou comigo nessa palavra, fazendo o meu tempo com Deus, né? E foi muito forte, porque eu cheguei até a ficar o dia todo chorando, ouvindo a voz de Cristo falando comigo daquela forma. E daquele dia em diante eu mudei. Hoje você pode até ver que a Nayara é diferente. Hoje eu abraço todo mundo, eu quero todo mundo perto de mim, eu quero estar perto das pessoas que eu gosto, né? Antes eu não fazia isso. Eu não gostava de estar perto de ninguém. Quando acabava o culto eu queria logo ir embora para minha casa,
Eu queria ficar no meu canto, né? Hoje o meu filho próprio Gabriel fala que eu vou morar na igreja porque eu quero estar com os irmãos, eu quero estar tendo comunhão com todo mundo. É totalmente diferente e é muito importante isso, que nós temos relacionamento. Porque o relacionamento, ele acaba nos firmando, criando, vamos dizer, um elo entre nossos irmãos, né? Até quando você está fraco ou você pensa em desistir, você vai lembrar daquele irmão que te deu uma palavra, que segurou na tua mão. E você vai pensar nele antes de desistir. Como meu irmão vai se sentir, né? Então, hoje, eu sou totalmente diferente. Totalmente diferente mesmo. Eu gosto de ter comunhão com todo mundo. Aprendi a abraçar todo mundo. Hoje eu abraço todo mundo aqui dentro dessa igreja. Eu não faço acepção de pessoas. Eu gosto de estar com todo mundo, né? Muitos me chamam até de mãe. Tem muitos jovens que me chamam de mãe. Gostam de estar comigo. Porque eu vi a necessidade de ter um coração pastoral, né? Como o pastor falou, nós temos que olhar para as pessoas não como uma forma de julgando, né? O mundo já faz isso. Nós que estamos líderes, que estamos cuidando, apacentando ovelha, nós temos que olhar com o coração pastoral. Amar. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Fazer discípulo como ele chamou, né? Ele chamou para com eles. Ali naquele momento, quando ele chamou, ele treinou. Ele capacitou aquela pessoa. Quando ele trouxe para junto, ele capacitou. A nossa igreja, ela faz isso como? Através do discipulado. A minha discipuladora me chama para perto dela. E ali ela vai me treinar, ela vai me capacitar para que eu possa, né, tá tendo esse coração pastoral, né? Porque nós somos um modelo de reprodução. Isso. Nós vamos reproduzindo conforme nosso, né, minha discipuladora vai me reproduzindo e ela vai reproduzindo um monte de filhas igual ela, né? Então é a importância de você realmente ter um relacionamento com Deus. Você vai conseguir ter um coração pastoral para fazer, como o senhor falou, o horizontal aqui na terra. Leia, pastora, tem uns comentários aí. Os comentários. A Lucélia, ela tá assistindo aqui. Boa noite. Um abraço, Lucelinha. Lucélia. Ela tá doente. Um abraço na Luana. Né? Daqui a pouco nós vamos orar por vocês, tá? Ela tá dando boa noite. O seu Rubinaldo tá falando assim, não estou conseguindo o sinal, está ruim. Antônio Paulo, a célula fez eu me aproximar mais dos meus irmãos, demonstrar esse amor por eles. Que bênção, né, rapaz? Lucélia Que mandou bom, coração. rapaz. Parabéns, Paulo. Tá vendo como é importante? Então aqui estou falando O segundo. propósito da célula é esse, né? Como ele está falando, de se aproximar. Né? Ele se aproximou mais, a célula fez isso. Ele se aproximar mais dos irmãos. Né? Porque ali na célula tá meus irmãos, quase a família de São Paulo. A tua família toda para lá, né, Paulo? Quase Então, toda. através da célula, eles se aproximaram mais, que eles eram tão distantes, né? De conhecer o Senhor Jesus. E hoje eles estão muito unidos, estão muito próximos. Graças a Deus. Isso Né? é uma bênção. Tá muito bem. Esse é o segundo item do propósito da célula, tá? Vamos para o terceiro aqui. O terceiro item desse propósito da célula é justamente a parte de equipar, né? Ou seja, eu vou equipar, eu vou treinar. O que é isso? Eu vou aparelhar os santos para que eles façam a obra do ministério. Isso está em Efésios capítulo 4, do versículo 11 e 12. Vou até colocar aqui para você poder acompanhar na sua Bíblia. Efésios 4. Vou colocar aqui. 11 até o 12. Você pode ler lá depois com calma. Vou mostrar aqui. Pronto. Então, a França colocou: boa noite, pastor e pastora. Tudo bem, minha filha? França, vai anotando tudo aí, tá? Nós estamos fazendo aqui passo a passo para vocês colocarem na prática, no dia a dia aí nas células. Então, o que é o equipar e o treinar? É o que nós estamos fazendo agora. Entendeu? Então, treinando vocês, como você falou, que existe um modelo que é reproduzido. Esse modelo, se ele tiver defeituoso, o que vai ser lá na ponta? Defeituoso. Então, tem que arrumar aqui esse treinamento. O Tadel, ele deve ser, toda terça-feira, você deve ter esse horário para você acompanhar o Tadel, que agora você está sendo treinado. Nesse exato momento, nós estamos treinando você. Então, o que a célula faz?
a célula também ela te equipa, ela te treina, ela te prepara. Como? Colocando aqueles 8 itens que nós temos na célula, ali com o tempo você chegou, você não fala, você começa a falar, aí aquelas pessoas vão colocar você para fazer aquilo ali. E você vai sendo treinado. E você vai se preparando. E quando chegar a multiplicação, você vai liderar. Essa é a maravilha, que é um dos propósitos da célula, treinamento e formação de liderança. Onde nós formamos nossos líderes? Não é no culto de domingo, querido. É nas células. Eu lembro que a Camila fazia e o Braia a célula, e num dia eles não puderam vir, né, nesse dia na célula, e para fazer a célula, e o Moisés fez a célula, né? Foi. Então ele estava sendo o quê? Equipado, treinado. Chegou a hora, Ele né? assumiu. Ele assumiu. Não é Ele comigo, eu vou fez a fazer. célula. Por isso a importância, né, de equipar a pessoa, de treinar. Hoje tu sente vontade, Moisés, de liderar? Fala, Como eu converso com o senhor, né, eu sinto muita vontade de liderar, né? É uma coisa que eu tenho pra mim, né? Cuidar das pessoas, como eu venho falando pra Nayara, né? Eu já tenho essa vontade já no meu coração de cuidar das pessoas. Tu gosta de cuidar de pessoas. Olha que coisa interessante. Isso foi Eu desenvolvido, né? me preocupo, visito. Eu vejo como meus irmãos estão. Coisa tremenda. Eu conversando isso com a Nayara, né? Isso foi desenvolvido aonde? Na célula. O equipar e o treinar. É propósito da célula. Treinamento é propósito. Então eu quero deixar meu discípulo mais bem estruturado. Eu pego ele, entra na célula, eu levo ele para o Tadel. Eu vou treinar ele no Tadel. Eu quero que ele participe, eu quero que ele esteja por dentro. Eu quero que ele saiba como é que funciona a igreja, como é que funciona todo o trabalho. Então eu vou treinando esse rapaz. Vou pegando e treinando, daqui a pouco ele se torna um líder preparado, conhece a visão, sabe como trabalha, equipado, sabe fazer um PQC, sabe fazer um SMT, sabe fazer um trabalho, sabe liderar uma célula, sabe como discipular. Então tudo isso é treinamento. Então uma igreja em célula, ninguém fica sentado, querido. Isso aqui é bonito, na igreja de célula, todos trabalham, todos aprendem, todos crescem. Comenta aí, pastor, sobre esse treinamento aí. A célula sendo usada para treinamento dos membros. Porque ali, na célula, você distribui, né? Quem vai fazer O quê? o que na célula? Um fala da oferta, a palavra da oferta, outro ora pelos enfermos. Então, aquelas pessoas ali estão sendo treinadas. Quando multiplicar a célula, ela vai ser uma líder de excelência, porque ela está sendo equipada ali, treinada. Ela não vai ter dificuldade. Né? Ela foi treinada na prática, não foi um curso. Né? É na prática. Né? Então, teoria e prática. Eu tava falando, como eu falei agora do Moisés, ele é da célula Milagre, então os líderes não puderam estar nesse dia. Ele assumiu. Por quê? Porque ele estava sendo treinado. Né? E aí ele assumiu. E ele gostou ao ponto de ele querer fazer o trabalho desse. Ele quer liderar. Ele está preparando para fazer isso. Ele vai liderar muito bem, né? Porque ele está sendo muito bem treinado e equipado. Ele vai treinar, ele vai fazer. A pessoa vai sentindo no coração, ainda que ela não queira ser um líder de célula, mas ali ela vai estar tendo plantado uma sementezinha no coração dela. Isso. Está sendo regada dia após dia, semana após semana, todas as quarta-feiras está ali aquela semente, né? Até ali, ó, Moisés. Pronto, tá. Moisés quer ser um líder de célula. Né? E um jovem, né? A gente vê que é um jovem. jovem. Então, isso é muito importante. Aqui a Camila e o Braia estão. Não sei se é a Camila ou se é o Braia, né? É os dois, Camila e Braz. Ele será um grande líder. Sempre me falou que gostava de cuidar das pessoas. Ele será um líder de muitos. Glória a Deus! Glória a Deus! Parabéns, Camila, Braia. Durante um tempo, o Braia discipulou Moisés, né? E eu creio que... Ele era da célula com eles, hoje está com a Nayara, né? Mas ele era com eles, né? Deve ter sido acompanhado pelo Braia, pela Camila, a Nayara tem ajudado ele, né? Botado ele no fogo. É verdade, eu levo ele para ir comigo pro fogo, porque
Vamos, porque assim, eu levo ele comigo pra quê? Pra que ele tenha esse amor. Que ele vê o quanto é importante de a gente ir, né? De buscar essas vidas, o quanto é importante cada vida dessa, porque é importante. É importante ter um coração voltado, como o senhor falou, pelo amor, pelo pastoreado mesmo. E pastorear é você ir, é cuidar. Né? Ele gosta de evangelizar, ele fica perguntando quando é que a gente vai evangelizar, né? A gente está orando para que tudo isso passe, para a gente voltar ao nosso trabalho. Né? De voltar à evangelização, mas mesmo assim a gente ainda está cuidando das pessoas ainda, somente os jovens aí em cima. É o Braia. Estou aqui também, a Camila está dizendo. Meu discípulo. É os dois e um aí. O Braia, ele tem uma... Ele é muito importante assim para o Moisés, né? Porque o Moisés, ele não tinha interesse por nada. O Braia é um jovem, né? E depois que o Braia começou a discipular Moisés, né? Eu creio que ele ministrando, lançando palavras, aquela semente, hoje o Braia está aí. Né? Assim chegou, só foi regar. Frutificou no coração dele, né? Então, Leva ele embora. Então, Moisés, durante muito tempo, ele não quis nada com Deus, né? E olha aí agora, através de muito trabalho, né? Muitas orações, né? E agora ele está, é o resultado do trabalho que um dia tu fez com ele. Né? Então, Bonito isso aí. O Brian me ajudou muito assim, no tempo que eu estava precisando, ele estava me discipulando, ele me ajudou muito, pastor. Ele que foi me incentivando. E aí a Nayara veio, como você falou, né? Só pra Pegar. Com a água, né? Que é para semente sem água não cresce. foi um acompanhamento contínuo, né? E até hoje. Graças né? a Deus. A gente fica feliz. E você hoje, você está ajudando, está crescendo, está se desenvolvendo. É Vai. um modelo de reprodução, como a gente falou. Se queremos que outros jovens também se destaquem, Com né? certeza. O Brian, sempre acreditamos em todos os jovens. Glória a Deus. Importante, Muito importante importante. isso. Entendeu? Eu vejo em vocês esse coração. O que é um coração pastoral? É você olhar para a pessoa e dizer assim, eu vou lutar com essa pessoa. Essa pessoa é problemática, essa pessoa é difícil. Essa pessoa não quer, mas eu vou. Isso é No bonito. começo, ninguém não quer, né? No começo, nem nós mesmos um dia queríamos assumir nenhum compromisso, estar na frente de uma célula, olhar para as pessoas, é problemático, né? Eu estava até falando hoje, eu estava lá na casa da minha ex-discipuladora, né? Eu estava atendendo ela e a família dela lá. E ela falou assim, eu tenho muito orgulho de ti, porque hoje eu te vejo tu trabalhando no reino, eu vejo tu crescendo, tu tá crescendo, né? E eu falei assim, mas eu dei muito trabalho para minha pastora, porque eu me lembro quando eu vim para a igreja, eu não tinha esse coração. Né? E eu vi a pastora saindo daqui, lá na minha casa, me discipular, tendo um trabalho. E o meu coração não estava voltado para a obra totalmente, né? Mas hoje é totalmente diferente. Quando eu entendi, de tanto ela ministrar, né? Vai crescer, vai romper, vai ser uma grande líder. Jesus, Né? Em nome de Jesus, né? Ia no Monte Sião, ia toda semana. Toda semana. A pastora limpava a minha casa, gente, eu vou falar. A pastora ia lá em casa, ela limpava, ela dava faxina na minha casa. E depois ela ia fazer o discipulado comigo, era verdade. Entendeu? Assim. Aí a Lucélia de prova, né, Lucélia? Sério. Mas assim, hoje, eu creio assim que ela deve estar feliz, porque eu tenho crescido, tenho esse coração que a minha pastora tem, na obra, né? Eu tô aqui pro que der e vier, eu larguei, hoje eu abro mão de tudo, coisa que eu não abria. Hoje eu abro até do meu próprio trabalho, se ela falar, eu preciso de você aqui de manhã, não tem problema, eu vou estar aqui. Né? Mas porque o meu coração se voltou totalmente para a obra. Por causa do coração. Tu vai fazer isso por causa do coração, entendeu, Moisés? Então, quando não há a mudança, a transformação no coração, não adianta. Não adianta porque você vai ter dificuldade. É uma coisa, vai ser um fardo para você. Quando é um fardo, aí não é Cristo. Tem que ser uma coisa como você está falando. Você gosta de fazer. Você não tem dificuldade para fazer. Você não coloca limites para fazer. Você faz o que você gosta. Tá colocando bem aqui. Ia atrás de mim lá em casa. Ele se importava com o discipulado dele, o Moisés, né? Para mim é uma felicidade ver esse rapaz crescendo. Moisés nem falava, agora até fala. Daniel e Vanessa, quero mandar um abraço para minha discipuladora amada, irmã Marta. Ó, declarações aí, meu. Olha só.
como é importante o trabalho do discipulado, né? É um oxigênio, maravilhoso, é um crescimento. É aquela pessoa que pega nas tuas mãos quando tu não quer nada e te leva a uma liderança, né? Ele é o agente realmente de Deus aqui, na igreja, no reino, na célula, né? Porque você não quer, mas o teu líder, ele te encaminha, né? Para a liderança, para amar as pessoas, gostar de estar nas pessoas. Então, durante muito tempo, quando eu morava lá no Terra Nova, Nayara, eu não tinha visitas assim, no máximo que ia lá era o pastor, né? Até ficar, às vezes, na distância, né? Então, hoje, Deus, ele abriu uma oportunidade para a gente estar bem perto da igreja, né? Casa toda cheia, né? Então, Visita toda hora. então, assim, a aglomeração Não existe. é um X, né? Não existe. E eu amo quando eles estão lá. Mesmo quando eu estou enferma, mesmo de qualquer jeito, todo dia eles estão lá, né? Hoje, inclusive, eu senti falta do Ivanildo, ele não passou lá com as tapioca dele, vendendo as pamonhas dele, mas creio que amanhã ele vai aparecer por lá, né? Então, todos os dias, a nossa célula está em comunhão, em visitas não muito pessoais, por causa ainda desse momento, mas eu creio que em breve, querido, Isso vai passar. Em nome de Jesus. É porque assim, vamos supor, você está bem, eu estou, graças a Deus, estou bem de saúde. Mas, digamos que eu mesmo bem de saúde, seja portador do Covid. Aí eu vou visitar uma pessoa que não tem uma saúde boa. Isso é um problema, isso pode ser passado para essa pessoa e a pessoa ter problema. Então tem que ter esse bom senso. as pessoas entendam. Tem que ter uma questão de bom senso. Eu tenho uma saúde muito boa, graças a Deus, querido. Você tem uma saúde muito boa. Mas você deve ter esse bom senso, entendeu? Então use uma máscara, se esterilize. Se vamos fazer o que tem que ser feito, da maneira correta. Leandra Santos, Marla, foi uma discipuladora maravilhosa para mim. E até hoje. Leandra está lá em... Não é a Que Leandra, Xeramobim uma no Ceará, Leandra não é aqui. brincadeira. É Eirunepé. Ai, Eu tenho uma nora que é Leandra, viu? Não faz falta mais não, meu amigo. Tem uma Leandra aqui agora. faz pra mim, Leandra. Minha filha, né? Vamos lá. Se a gente for pra aí, Leandra. Galera católica. Eu lembro como se fosse hoje, Coroinha. como nós ganhamos a Leandra para Jesus. Ela foi atrás, ela foi pedir para que quer fazer o Era para aniversário fazer dela. os 15 anos dela lá na igreja. E nós acabamos nem alugando lá o local, nós Cedemos pra ela. doamos, né, o local lá, cedemos para ela. Na verdade, nem aconteceu os 15 anos da Leandra, foi um bolinho que fizeram na casa dela, nós estávamos presentes lá, né? Aí daí nunca Então mais. aí nós conquistamos a Leandra, ganhamos para Jesus. Nunca mais essa afastou. Aí Verdade. ficou essa cola aí. Vamos lá, quarto propósito da célula. Deixa eu colocar aqui para você poder ir escrevendo aí, tá? E acompanhando. Eu não vou, acho que esse aí eu já devo estar encerrando porque é cada horário. Providenciar apoio e cura. Um dos propósitos da célula é justamente providenciar o apoio e a cura. Apoiar essas pessoas, uns cuidando dos outros. Tem alguém enfermo, nós falamos semana passada sobre isso, né? Vamos esperar o pastor Marden que ele vai lá me visitar o enfermo. Às vezes a demora vai ser longa, porque eu tenho outra área de cobertura. Então a própria célula, ela tem o propósito de gerar apoio, providenciar o apoio e a cura. Então ela vai lá para ajudar as pessoas. Tem pessoas que têm muito problema de alma. Muito problema de alma. Então o que é o propósito da célula? Levar, o que eu falei agora da cura física, né? Estou falando agora do tipo de cura, que é a cura do que está escrito aqui. Levar o apoio e a cura, entendeu? Para as pessoas. Que as pessoas possam ser curadas nas ministrações da própria célula. Problemas terríveis aconteceram com você na célula. A célula tem um propósito de providenciar para você o apoio que você precisa e a cura da sua alma. Né? Ajudar a pessoa, conduzir a pessoa para fora das suas prisões para que ela possa romper. Leia, pastor, deixa eu colocar no comentário aí. France, somos fruto de oportunidades. Vitor e France colocaram aqui. É verdade. Então, Vitor, Franci, o trabalho de uma célula, propósito da célula, está funcionando.
providenciar, tem que ter apoio, tem que ser providenciado por alguém. A pessoa está doente, a pessoa não consegue se firmar, a pessoa está com luta. A célula vai providenciar a cura para aquela pessoa. Trabalhar aquele lado da pessoa, pegar nas mãos daquela pessoa, amar aquela. Às vezes é só amor que a pessoa precisa. Um abraço, cura. Irmãos, a grande maioria das curas são feitas com um abraço. Pastor, Você abraça a pessoa, desaba. eu trabalho em encontro, querido. Eu estou no encontro, às vezes eu abraço uma pessoa, pronto. Ali há a cura, né? Vai na alma da pessoa. Não precisa você falar muita coisa, não. Abrace a pessoa às vezes. Um abraço. Foi a Luciana que você abraçou? Foi. Tem uma moça que não veio para essa igreja com um abraço. E ela está ao vivo aí. Ela está aí, Luciana? Tá assistindo. Tá. Tá assistindo. A Luciane, vou dar exemplo dela. Né? Luciane, fala alguma coisa aí. Sobre o meu abraço. Eu desci no carro, acho que era Um umas abraço. 7 horas da manhã, eu estava chegando, 6 horas, eu estava saindo, não sei se aqui. Se era de manhã, acho que era de manhã. Ela estava comprando alguma coisa. Não sei se era. Não, acho que era tarde, eu vim chegando. Era tarde. Era tarde. Era tarde, né? Aí quando eu desci do carro, o Espírito Santo falou assim, ó, vai lá com aquela moça e diz para ela que ela é muito importante. Aí eu vi ela assim, não tinha muito contato com ela. Aí eu falei, minha filha, Deus mandou vir aqui com você, para me lhe dar um abraço e lhe dizer o quanto você é importante. Pronto. Abracei, ela chorou copiosamente e hoje entregou a vida para Jesus e está com a gente hoje. Hoje ela é líder de uma Hoje ela é uma líder de célula. Então a cura foi providenciada para ela num abraço. Mais nada. Ali ela sentiu a segurança, a firmeza de Deus na vida dela. Acabou o problema. Hoje ela está aí ajudando as pessoas, está crescendo, se desenvolvendo, discipulando, ela é uma discipuladora de excelência, diga de passagem. Agora, Até discipula uma senhora que tem idade até de ser a mãe dela. ela né? discipula muito ela bem, aconselha muito bem, tá? Aquela senhora gosta demais dela. Adotou ela como uma filha, tanto ela como a filha dela, que é a. Qual é o nome da. Lívia. A Lívia. Lívia. É. Então eu acho isso muito bonito, né? Como Deus trabalha. Quantas pessoas, eu vejo a questão da própria Lucélia, que a Nayara era amiga, elas eram amigas do mundo. Hoje elas estão andando com Deus. Né? A Lucélia, a própria Marna, a Marna vivia no mundo, né? A Luciane colocou ele aí, pastor. Verdade, pastor, eu sou grata por tudo que vocês fizeram por mim. Ela está comentando aqui, a própria Luciane, tá, gente? Foi ganha por um abraço, né? Através também da filha dela, da Lívia. Daqui a pouco o Jonathan tá aí também. nome de Jesus. Já está mudando, ele já está se desenvolvendo. Então veja bem, querido, como é importante a questão de você providenciar apoio para as pessoas e cura. Eu fico, às vezes, pensando, né? Quantas coisas poderiam ter sido resolvidas somente com um abraço? Quantos problemas não poderiam ter sido exterminados se você tivesse dado apenas um abraço? Apenas ali ouvir aquela pessoa. Ouvir é muito importante, porque quando você ouve, você faz com que o seu irmão desabate, esvazie esse coração. Então isso é muito importante. Quantas mulheres não estão aí com o coração cheio? Precisando falar. Então esse apoio, essa cura que é providenciada pela célula, isso é muito importante. Isso é muito feito, sabe por quê? Pelo discipulador que a célula oferece. A Lu colocou bem assim. É verdade. E a dona Val hoje mandou um mingau para a neta dela. De coração, que é de coração, tá? Neta do coração, que é a Lívia. Cuidou dela. Isso aqui é importante. Ver o poder. Ela é grata, né? Ela tem uma gratidão por essa jovem que está lá cuidando dela. Eu lembro, a Lu ela fala pra mim que quando às vezes a dona Val, ela chega lá, a dona Val tá cansada, ela tá fazendo as coisas cansada, às vezes com dor, né? Que ela tem as dificuldades dela, a dona Val. Ela vai também ajudar a dona Val, lavar roupa, Ela faz como tu fez com ela. né? Então, assim, aquela mulher, a gratidão, ela tem uma gratidão, né? Por tudo que a Lu tem feito por ela. Com tudo que ela adotou realmente a Lu e mais a filha da Lu como né, a Lívia como neta dela, né? Neta de coração, tá? Isso é muito bonito. Né?
É algo poderoso, né? Então, como é importante. Tá. Aquele abraço, pastor Marco, mudou a minha vida 100% para melhor. Olha, que bênção. Tá vendo como é que é importante? Eu vou falar aqui do quinto item, né? Acho que não dá tempo aí. Vou falar do quinto item aqui, deixa eu preparar. Eu quero falar aqui sobre o quinto propósito da célula, tá? Deixa eu colocar aqui para você. Esse aqui eu acho muito bonito. Porque é o que as pessoas mais precisam, né? Hoje em dia. Coloque seu comentário aí, seu testemunho. Você pode colocar aí, gente. Eu tá lendo aqui, tá? Quinto propósito da célula, pastor. Leia qual é o propósito. Aqui, ó. Eu coloquei. Providenciar cuidado pastoral Adequado. para a pessoa Sendo discípulo. Então, discipulada. o que a célula vai fazer? Ela vai preparar, ou vai providenciar o cuidado pastoral adequado. Então, veja bem. Uma pessoa, ela precisa de um cuidado pastoral. E dentro de uma célula, Moisés, o líder de célula, ele é o pastor daquelas pessoas. Ele ali vai fazer com que todas elas, vai garantir, ele vai providenciar que todas aquelas pessoas sejam cuidadas e sejam acompanhadas de maneira adequada. Então vai ter que ter o quê? Providenciar um cuidado pastoral. O que o pastor faz? O pastor, ele vai resgatar, ele carrega a ovelha no ombro, ele ama, ele vai buscar, ele se dedica, ele esquece o que a ovelha fez, entendeu? Ele vai buscar. Esse cuidado pastoral. Ele não desiste. Ele não desiste, ele recebe, ele não tem jeito. Esse é o cuidado pastoral. Ele vai ter que orar. Não tem, esse é o cuidado que vocês têm que ter como líder. O cuidado pastoral das pessoas. De ir lá, né, de resgatar. Aqui não estou falando de discipulado. Porque a pessoa que está sendo discipulada, ela também precisa ser pastoreada. São coisas diferentes. Discipulado e pastoreio são coisas diferentes. Então, uma pessoa que está sendo discipulada, ela tem que ser, primeiro, pastoreada. Ser amada, ser cuidada, saber como é que ela está, né, quais as lutas que ela está enfrentando. Porque o discipulado é uma coisa mais né? edificadora. E o pastoreio é mais o amor, é o abraço, o acompanhamento, é a mensagem, é saber como é que está, como é que você está bem, você está direito. Isso é um pastoreio adequado. Como é que é adequado, pastor? Às vezes tem pessoas, Moisés, Marla, a pastora Nilda, Nayara, Bia, Leandra, que elas precisam de mais amor do que as outras. Às vezes você dá uma dosagem de amor pequena para uma pessoa que precisa de mais amor. Às vezes você dá amor demais e a pessoa acha que ele já é chato, porque não é daquilo que ela está precisando. Entendeu? Então tem que ser a dosagem, tem que ser adequada, certa. Então, eu quero encerrar aqui, vamos comentar esse último ponto, e semana que vem eu vou voltar a falar desse assunto, ainda tem muita coisa aqui ainda. Mas esse cuidado pastoral, ele é muito importante. Fala aí, Marla, Marla, Nayara, vocês estão com as células de vocês aí a todo vapor. Vocês têm tido essa preocupação, vocês já sabiam disso aqui, tem que ter esse cuidado pastoral. Né? Então, a partir de agora, vocês vão olhar esse item com mais, né, com mais atenção, mais cuidado. Pode falar. Então, parece que são duas coisas iguais, mas ela tem uma distinção disso aí, né? O pastorear e o discipular. Né? Então, quarta-feira chegou um rapaz na nossa célula, né, e eu estava comentando com o Moisés, com a Nayara, que ele já precisa de um discipulador, porque ele quer ficar na nossa célula. Quando terminou a célula, nós conversamos com ele para saber como é que ele estava, né? E agora nós vamos ver quem é que vai discipular ele. Então, já falei com Moisés e ele precisa receber
esse cuidado, esse pastoreio. Hoje é 19 ou 20, né? Não, hoje é 21. 21. Depois estou muito atrasado. Esse negócio dessa pandemia aí, Tô deixando aí. não olha mais nem a data, né? Que dia é, que horas são, meu. A importância do pastoreado mesmo, né? Como eu também ainda eu trabalho aqui, né? E tenho trabalho também lá no São José, então eu tenho me preocupado muito como que eu vou pastorear todas essas Tem pessoas. que pastoreá-las. Entendeu? Tem Então assim, jeito. a Dani mandou mensagem pra mim, né? A minha discípula lá do São José. Ai, mãe, volta logo o culto, volta logo as coisas, eu tô com muita saudade, né? E eu tenho ido no telefone com ela, tenho buscado acolher ela de alguma forma, pastorear ela de alguma forma para que ela não se perca, né? Os outros, né? Porque os outros eles estão indo para a célula na casa da Lucélia, mas tem uns que estão fora dessa célula, né? Então eu tenho tido uma preocupação em como eu vou alcançar essas pessoas que estão fora, que estão se sentindo só, né? Então, é uma preocupação muito, muito grande. É igual aqui os jovens, aqui em cima, o trabalho que a gente tem feito. Como a gente vai fazer esse pastoreado para alcançar esses jovens, para que eles não se percam, para que eles se sintam acolhidos, né? E isso requer tempo, requer dedicação, requer disposição. Né? Tudo isso, né? Eu não posso buscar só o meu conforto, eu tenho que ir além do meu conforto, né? Eu poderia muito bem hoje dar uma desculpa, passei o dia trabalhando e ter ido para minha casa descansar, né? Olha, hoje não vai dar para mim vir pro Tadel porque... Mas não, né? Mesmo eu sair de lá da casa da moça que eu tava, vim direto para cá, né? Porque eu preciso ser exemplo para minha liderança, né? Eu tenho a Lucélia lá que tá liderando a célula de geração Gadita, né? Então ela precisa ver que a líder dela tá à frente, né? Tá trabalhando, tá pastoreando, tá buscando aprender para passar para eles, né? E quando eu chego ali no salão, eu sento, até a própria Érica, né? Que não tá mais na célula geração Gadita, mas eu sento ali, eu pastoreio, pergunto como é que ela tá, pergunto como a irmã dela tá, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Né? Eu sempre busco quando elas estão lá, que não estão indo, mas quando estão, eu busco querer saber, pergunto como é que tá a Nathalie, a Luana, assim, que faz tempo que eu não vejo ela, né? Pelo fato da quarentena. Então, assim, eu não tive mais contato, estou preocupada porque não está tendo discipulado. Né? Essas pessoas da geração Gadita não estão tendo pastoreio de discipulado. Eu não estou conseguindo alcançar ninguém no discipulado. Então, assim, eu tenho uma preocupação com isso. E deve ter, porque ele fala aqui que a questão, o líder tem que providenciar o cuidado pastoral. Então nós vamos ter uma reunião com a pastora, nós vamos falar só sobre discipulado. Essa semana eu vou conversar com ela, vamos ver como nós vamos fazer. Já que está dessa maneira, nós vamos ter que pensar alguma coisa, também alternativa, né? Porque assim, querido, não é nem só a questão do pastoreio, mas do discipulado, mas muito mais agora a questão pastoral realmente. Cuidado. Velar, ver como é que a pessoa está. Vamos ter que se virar aqui. Vou ver como é que eu vou fazer com ela. Vamos dar um jeito nisso aí. E era isso. Seus comentários finais de cada um pode falar, pastora. A importância, né, do pastoreio, né? Você se preocupar com aquelas vidas, né? Saber como é que ela está agora demais nesse... Tudo isso que está acontecendo, né? Esse isolamento, nós não podemos ter contato, né? Então fica mais difícil. Né? Fica mais complicado. Fica mais complicado. Então assim que como fazer, na verdade, né? É nessa hora. Não, que não vamos fazer. Por isso que nós temos essa preocupação de fazer as lives, né? Que a gente sempre fala para a pessoa, se você não tem condições, não tem um celular que você possa acompanhar a live, ou então você não tem internet, mas o outro irmão tem, vai lá para a casa do irmão. Não precisa aglomerar muita gente, mas umas 5 pessoas que fiquem ali, né? Às vezes a pessoa tá Você vai ouvir a palavra,
né? Aquele ensinamento, a palavra que está sendo lida. Ali você vai se fortalecer, é um alimento para você, né? Então, por isso que a gente se preocupa, células se reúnam com os seus membros da célula ali para você ouvir. Hoje é o momento de você estar unido ali, de você estar junto com a sua célula ali, ouvindo esse treinamento à liderança. É muito importante. Você que está aí, você que é da Maná da Arca, coloca um comentário aí, para a gente saber que você está aí do outro lado. Você esteja aprendendo tudo que foi ensinado, que foi explicado, que foi falado, isso é muito importante. Então a gente tem se preocupado, tem feito a célula online, temos feito o Tadel Tudo online. isso é para tentar alcançá-los, né? Temos Faz feito tudo. os cultos, o culto de jogos online também, culto de celebração online. Tudo é para alcançar você. Para que você se alimente da palavra do Senhor. Para que você não fique disperso. Então nós temos nos preocupado, nós temos feito a nossa parte. Para alcançar você. Alcançar cada membro. É isso, pastor. O que mais? Vai, comentei o que mais. Pode falar A aqui. gente liga, né, para essas pessoas, faz uma ligação para essas pessoas, né? Algumas estão enfermas, né? A gente continua orando por cada membro da célula, pela igreja. Nós continuamos orando por você, querido. Nós não estamos aí dentro da sua casa, né, como a pastora falou, devido ao isolamento, mas nós, a liderança, continua orando pelo povo. Então, onde nós não estamos, nós cremos que a presença do Senhor ela está aí com você. Na verdade, a liderança não se isolou, né? A liderança da igreja continua firme e forte, né? Os missionários. Se unindo mesmo para dar o melhor, para amparar o povo da igreja mesmo, através de lives, de tudo. Né? A gente está aqui. É um trabalho isso, pessoal. Se arriscando, né? Muitos se arriscam, a gente se arrisca. Todos nós aqui estamos se arriscando, mas por amor a cada membro dessa igreja. Para Né? que eles possam ser Para que alcançados. eles possam ser alcançados, né? Não Como eu fique estava sem falando com a alimento, pastora, né? A gente tem uma preocupação com as mulheres, né, da igreja, que a gente estava falando, né, pastora? De fazer a live para as mulheres, dar uma palavra para elas, e o objetivo é que cada uma vá visitar uma irmã da igreja. Vamos assistir a live, né? Eu vim aqui com você, eu vim te visitar para te assistir, para a gente ter certeza que essas irmãs também estão sendo alcançadas. Porque o que a gente viu é que a nossa igreja ela tem mais, vamos supor que 200 membros. Mas a gente está vendo aqui numa live dessa 11 pessoas. 11 pontos, né? 11 pontos. Na verdade, né? é uma coisa que nós precisamos calcular. Por exemplo, assim, numa live tem uma minha, digamos que seja minha casa. Então, nós 5 aqui assistimos desse ponto. Aí no outro. Qual é a nossa ideia? Eu tenho falado aqui para a pastora, falei para o Erickson, falei bem bastante para o Erickson, que eles identifiquem-se para a gente saber se eles estão sendo acompanhados ou não. É essa a preocupação que a Se gente não estão tem. sendo, vamos ter que dar um jeito de alcançar de alguma forma. Não dá mais para fazer aglomeração, não pode fazer aglomeração, não tem condição. Então o que nós devemos fazer? Nós estamos aqui nos arriscando, né? Colocando nossa vida em jogo, fazendo, mas eu não posso fazer mais do que isso agora. Por lei não é permitido. Então nós temos que respeitar a lei. Se a gente fala de lei, a gente fala de ordem, a gente quer ordem, então tem que botar, nós temos que respeitar a lei. Então tem que fazer conforme dentro das condições. Hoje a live está liberada. Então vamos fazer a live. Qual é o meu trabalho em casa? Pegar minha Bíblia, meu caderno, e eu vou estudar ali o que está me falando, eu vou ver, eu vou meditar, eu vou Porque vai orar. ter prova disso, né? Depois vai fazer formando, vai ter os líderes formando, né? Vai ter que assistir todas as lives que for fazer as provas. Tá bom? Então eu queria pedir para a pastora orar por nós. Orar por quem? Alguém aí pedir oração? Tem uma moça aqui no meu WhatsApp, que acho que ela é minha amiga no Facebook, na verdade, nem sabia que ela tinha meu número, né? E ela falou que estava vendo a nossa live e ela queria que nós orássemos pela vida do filho dela, dos filhos, mas especialmente pelo Luciano, ele está precisando muito de oração, né? A Lucélia também, ela se encontra com uma virose, né, muito forte, né? Ela está acamada e ela pediu para se isolar por uma semana, né? Eu falei para ela que tudo bem. É para se recuperar, Ela né? vai se recuperar, né?
E aí vamos orar por ela e pelas outras pessoas que se encontram enfermos, né? Pede para colocar aí, ó, vocês que querem oração. Coloca o nome Coloca de aí vocês o aí. pedido de oração, né? Que a nossa pastora vai estar orando aqui. Vamos orar. Quem mais pediu aqui? Tinha alguém que tinha pedido oração que era? Tá certo, né? Sério? Pessoal, Então, certo. vamos orar. Olha aí, Vamos pastor. orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus, Pai, eu quero te apresentar, Senhor, o nome, meu Deus, de cada pessoa que está pedindo agora, Senhor. Meu Deus, visita a Lucélia, Senhor, que está com essa virose, Pai. Tu vais lá, Senhor, curando, restabelecendo a saúde dela. A Luana também, restabelece a saúde da Luana. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu também quero te apresentar o Luciano diante do Senhor. Que tu vais lá, nós não conhecemos, não sabemos, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa, mas tu a conheces, tu sabes todas as coisas. Visita agora, Senhor Jesus Cristo. Visita agora em nome de Jesus Cristo. Neutraliza todo o mal em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor Jesus Cristo, cada pessoa, Senhor, que está aflita nesse exato momento. Senhor, vai agora lá, visita, leva a tua paz. Que essas pessoas estão aterrorizadas com tudo isso, com essa pandemia que está acontecendo, meu Deus. Visita cada uma delas no nome do Senhor Jesus Cristo. Cura a Dona Tereza. Leva a tua paz. Cura a Dona Tereza. Leva a tua cura para Dona Tereza. Vai lá, tira esse vírus Visita dela, em nome em nome de de Jesus Jesus. Cristo, cada pessoa que está Essa com mulher esse seja vírus curada, espiritual. Senhor. Nós Em nome declaramos de que a Dona Jesus Tereza será Cristo, curada. Pai. Que esse mal ele venha perder a sua Sim, força meu em Deus. nome de Sim, Jesus Pai. Cristo, Pai. Que esse mal perca a sua força. Nós oramos agora pela cidade de Manaus. Que todo espírito de morte seja neutralizado agora. Meu Deus, que não morra ninguém mais com essa pandemia, com esse vírus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que todas as mortes venham cessar agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que ninguém mais morra com esse vírus, em nome de Jesus Cristo, Sim, Pai. meu Deus. Sim. Que todas as pessoas que estão com esses sintomas sejam curadas pelo Teu poder agora. Visita os hospitais, Sim, em nome meu de Deus. Cada Jesus hospital. Cristo. Visita as UTIs, meu Deus. Sim, meu Visita os Pai. pronto-socorros. Visita agora. Em nome de Jesus, sopra o fôlego de vida sobre Sim, essas Senhor. pessoas, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que estão com dificuldade de respirar, que essas pessoas voltem a respirar normalmente. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque Tu é nossa respiração. É Tu que dá o ar que nós respiramos. É Tu que dá o fôlego de vida para cada um de nós. Guarda nossas casas, guarda nossas famílias debaixo do Teu esconderijo, Pai. Que nenhum mal, praga nenhuma chega à nossa casa. Porque, meu Deus, Tu está nos guardando. Porque Tu nos protege, Senhor. Que Teu sangue seja passado sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa, nos dá uma noite de paz, cheia da Tua presença. Não vamos sair dessa live, mas não da Tua presença. Continua falando conosco. Visita cada membro, meu Deus, da manada arca. Guarda eles. Guarda da Maria José, Senhor. Maria José. Vai visitar Maria José, seu pontinho. Um deles vai curando. Dá saúde para eles. Restabelece a saúde. Que todo medo, todo pavor sai em nome de Jesus Cristo, Pai. Sim, meu Pai. Que a confiança deles esteja em Gentíssimo. Ti. Ora, balabachei, cantaralabachaia. Que a nossa confiança esteja em Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado por tudo. Continua nos guardando, guardando nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, queridos. Até semana que vem, não está fazendo aí a continuação. Tem mais 4 itens aqui dos propósitos, tá bom, da célula. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Até... Nem vai ser a próxima live agora. Sexta-feira vai ter uma, né?
Sim, é É. a live que vai ter o A louvorzão. live do louvor. Acho que é sexta-feira, Podem pedir, 5 horas da tarde né? começa. Não fala Eles mesmo. podem pedir o... Aí amanhã tem célula ao vivo amanhã, tá? Não esqueça. Pode pedir louvor O sexta-feira. no dia sexta-feira no louvorzão, né, pastora? Tchau, vamos para a Sim, Tereza. pastora. Oi. Avisa aí, já encerrou, né? Pode falar. Marcos, Paulo, um abraço. Dá um abraço na Dona Mara. Um abraço para todos. Todos que ficaram Sexta-feira. conectados aí nessa live. Louvorzão, hein? Se preparam, convida os seus amigos, nossos irmãos aí, se unem, né? Preparem a pipoca, o refrigerante, vamos louvar. Né? Sexta-feira. Pode pedir o seu louvor já, que nós vamos estar preparando aqui o louvor. A pastora vai estar Sexta-feira, cantando os louvores querido. aqui. 5 horas, 5 horas. Sexta-feira, louvorzão 5 ao horas vivo, tá? Porque 5 às horas. 19 horas vamos estar transmitindo a live do Fernandinho ao vivo pelo canal da Manada Arca. Então fique conectado, tá bom? Sexta-feira, nosso louvorzão ao vivo, tá? Você que gosta de louvor, fique conectado lá. Louvor que vai realmente tocar a alma. Tá? abraço macio. Deus abençoe a todos. Um abraço, Lu. Um abraço, seu Paulo. Dê um abraço da Dona Mara aí. Para todos que estão. Braia, Tchau. Camila, Tchau, Cris. Daniel, Daniel, Vanessa. Deus abençoe a todos. Um Daniel. abraço para todos. Augusto, que está conectado aí. Um abraço, Augusto. Dê um abraço na sua mãe, no seu pai, para nós. Estamos com saudade.